A todos, um bom dia muito especial nessa quarta-feira, hoje 21 de setembro, continuando o nosso capítulo 13, Convocação Familiar, hoje com o coração cheio de alegria, pela vitória do nosso amigo Dudu, trabalhador aqui da nossa salinha, esse mesmo que posta os áudios, que posta os estudos, então que a felicidade dele é também nossa e contagia a todos, não é? Começando o nosso trabalho, onde nós paramos o texto, né? E que vocês estão lembrados que é a convocação familiar. Primeiro se aproximam o André Luiz, o Gúbio, o Eloy e também o Saldanha, para observar os pensamentos do juiz, que se encontrava num quase sono. Ele ainda não estava em emancipação. Aquela situação que a gente está deitado e fica pensando, não é? A gente tem essa mania de ficar pensando no travesseiro de olho fechado, que nós sabemos que travesseiro não é conselheiro para ninguém, não é? Nunca foi o melhor conselheiro. Bom dia, Mineirinho, bom dia, Ana, Zeli, João. Um beijo carinhoso a todos que eu não cumprimentei pessoalmente, tá? Desculpem aí a emoção pelo nosso amigo. Então o André Luiz se aproxima, bota a mão na fronte do juiz e começa a ver seus pensamentos, as suas angústias. Nós falamos na semana passada que são exatamente crises existenciais. Ele se sente com desejos, se sente incompleto, um homem já passando a meia-idade da sua vida, porque ele está procurando respostas que muitas vezes a gente se pergunta, não é? Por que é que eu vim? Qual é meu objetivo? Qual é a minha missão da vida? Será que aquilo que eu estou fazendo está legal? Será que não é tão legal assim? Né? Qual é o objetivo de todos os meus sacrifícios? Muitas vezes nós procuramos esse tipo de instrução, né? Nós procuramos respostas. Mesmo que nós estudemos, nós estamos aqui estudando, não é? Nós somos reencarnacionistas, espíritas, nós acreditamos na vida após a morte, mas em períodos nas nossas vidas a gente não faz perguntas. Vocês fazem perguntas a si mesmo? Que aquele momento você fala, caramba, eu tô na crise existencial, eu tô buscando me entender. É uma necessidade que nós temos de nos autoconhecer. Nós precisamos nos conhecer, saber quem somos, descobrir dentro de nós, às vezes, segredos que nós deixamos para trás, né? Você pode descobrir, por exemplo, que determinada circunstância na sua vida, você não relevou, você perdoou, não perdoou, não chegou ao perdão concreto, você só esqueceu ou relevou. Passam-se 15 anos, passam-se 20 anos, aí você volta a pensar naquilo. Ah, você esqueceu, relevou, vive muito bem com as pessoas, mas é quando você relembra, você sente um apertar no coração, um esquentar, e você para e fala, caramba, eu não perdoei de fato. Eu deixei passar o tempo, eu esqueci, eu me readaptei à pessoa, mas não perdoei. Aí você vai e conhece-te a ti mesmo, conhece a verdade, que a verdade libertará, e você vai trabalhando isso, né? Você vai começar a trabalhar agora aquilo que é o perdão de fato. Então são as crises que nós venhamos a ter, espíritas também, e não espíritas mais do que nunca, não é? Porque não que nós somos os melhorzinhos e a cocada preta, mas justamente por causa do esclarecimento que a gente tem, das informações que a gente tem. Olha, a gente insiste nisso, são todos os dias praticamente, com estudos, com leituras, e nós nos encontramos ainda fazendo perguntas pela nossa própria existência, não é? E como eu estava conversando com a Maria, são determinadas circunstâncias que a gente entra e muitas vezes a gente, para sair, tem que sair, às vezes, sozinho, não é? Com a nossa força, com o apoio espiritual, mas muitas vezes a gente não consegue nem achar apoio de encarnados também. E aí a gente vai buscar força íntima para nos levantar. Então, continuando o nosso estudo aqui na leitura do texto do livrinho aqui, tudo bem, né, gente? O som tá ok, vocês estão bonzinhos, né? Tudo ok? Tô vendo algum quietinho? Então, um beijo para todos, bem querido, para a Olga, para a Dualba, que tem tempo também que eu não vejo, para a Reginazinha, um beijão carinhoso, para todos, o Fistones, a Silvia, a Marazinha também, que tá com a Vitória aí a caminho, né, Mara? Beijo a todos, vamos lá. Recebera homenagens de pobres e ricos.
grandes e pequenos. No transcurso da viagem pelo encapelado mar da experiência terrestre, em face da posição que desfrutava no ataviado barco do tribunal. Responder a milhares de consultas em caso de harmonia social, mas, na vida íntima, singular, deserto lhe povoava a alma toda. Sentia sede de fraternidade com os homens. Todavia, a posse do ouro, a eminência na atividade pública impunha-lhe grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Então nós falamos, ele é juiz, ele tinha todas as homenagens possíveis, ricos, pobres, homenagens sociais, não é? Só que ele buscava mais, ele tinha sede de fraternidade. Olha que interessante. Ele diz, a busca pelo ouro e a eminência na atividade pública impunha-lhe grandes obstáculos. Não é sabido que é mais fácil, não é? Que não, como é aquela frase de Jesus que diz, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico, né? Entrar no reino dos céus. Por quê? Não é o rico em si, mas a ansiedade da busca do ouro, a ansiedade da vitória social, faz com que a gente deixe de mão, sempre cada vez mais, o nosso lado espiritual. O estudo da espiritualidade, a busca de interiorizar-se para confraternizar-se, não é? Faz com que a gente deixe para o segundo plano. Vocês imaginem a nossa vida de hoje, na nossa sociedade atual, em qual tem a corrida do ouro mais do que nunca. Onde nós sabemos que se não se faz um vestibular e vai para a universidade, você não é ninguém. Aí a gente incute isso nas crianças, que elas têm que ser as melhores, porque elas têm que tirar as notas melhores, porque só assim ela pode ter destaque na sociedade, né? Entrar na universidade para fazer uma profissão que ela ganhe melhor, para que ela tenha um tote de dinheiro por mês. E muitas vezes a gente esquece dos valores primários, os principais, né? Que é o valor da felicidade, né, Jandira? O valor do amor, o valor da prática ao próximo, que é o pagamento verdadeiro. A recompensa verdadeira, que não é dita que não se faça, né? Não é dita que não é justo que a pessoa trabalhe, que estude, que se dedique, que ela queira ganhar bem, porque como diz no Livro dos Espíritos, vem natural ao homem a busca do bem-estar. Onde entra a negatividade? Quando se anula, não é, a confraternização em busca do bem-estar. Porque é o exagero, é o extremo, é o egoísmo, é você querer tudo para mim, nada para ninguém. Porque nós observarmos que a vitória social, a vitória do dinheiro, né, a coisa boa de ter dinheiro, né? Eu tenho dinheiro, eu ganhei na loto, hoje eu sou aposentado, ganho bem, estou bem. Mas qual é a felicidade do dinheiro se não é dividir com os outros? A maior felicidade é poder ter o dinheiro para poder dividir momentos de alegria com outras pessoas, né? Do Alba, de compartilhar situações de alegria, de satisfação, dividir o seu. Para que serve se não para isso? Né? Porque quando você tem pra você, só quer pra você, tudo eu, você é insatisfeito. Vai existir um vazio, porque você vai na busca do ter mais, de comprar de tudo, de absorver todo mundo, mas dentro de ti, olha como ele diz, existe um deserto. Porque todas as recompensas materiais, seja do dinheiro e seja da fama, do poder, se você não suprime isso com a divisão com o próximo, você é uma pessoa vazia. É uma pessoa sem respostas. Aí ela começa a buscar mais, não é? Os desvios de conduta, o egoísmo extremo e tantas situações. Por isso, olha o boneco. O que eu tinha falado do boneco? Olha ele. É a primeira vez depois do dia 13. Então, olha, impunham grandes obstáculos para ler a verdade na máscara dos semelhantes. Ele tinha pouco tato afetivo, por causa muitas vezes da tristeza, por causa da ambição, por causa muitas vezes do ceticismo, da frieza.
Porque todas as atividades que nós viemos a desenvolver, a mais simples, o de limpar a rua, não é, por exemplo, nós temos que dedicar sentimento. Porque se nós fazemos as coisas só no automatismo, sem dedicação de sentimento, nós fazemos as coisas mal feitas, né? Quando eu vou limpar a rua com carinho, que eu estou limpando a rua, meu trabalho é humilde, tudo bem, mas eu estou contribuindo para a sociedade, porque depois do meu trabalho humilde, pessoas vão usufruir da limpeza, da higiene, da beleza, graças ao meu esforço. Olha, não é lindo? Quando nós crescemos as crianças, nós mães, donas de casa, e nós sabemos que o nosso sacrifício são tantos, nós incorporamos tantas profissões, não é, Maria? Tantos perfis ao mesmo tempo. Foi dito isso aí com o Alexandre ultimamente. E muitas vezes sem nos sentirmos gratificadas. Mas só que se a gente não doa com amor, a gente não encara aquilo como um compromisso missionário, não é? No pouco, que pensa que é pouco e não é, não sai na doação. Porque aí você vai criando um menino igual a gato, você dá de comer, você lava, você veste, você manda para a escola, mas você não vive aquilo com sentimento. Então pesa. Pesa por quê? Porque até a caridade cansa você. Não é como diz o próprio Emmanuel, é um trabalho. Aqui tá falando, o Ari estava falando ontem, né? Só que é gratificante. Você pode até cansar de ir para um asilo de velho e dar 24 horas de plantão e ajudar, e amar e trocar. Você vai sentir cansaço físico, mas você tem um pagamento mais competente, mais forte, né? Que lhe engrandece a alma. Então, eis o pagamento da mãe, porque ela está crescendo o ser humano para a sociedade. Você está doando educação, você faz o seu melhor para desenvolver nele os melhores frutos, para que aquela criança de hoje seja o cristão do amanhã para o planeta de regeneração, no qual nós mesmos venhamos a nascer. Nas famílias futuras e regeneradas. Vixe, quase que não sai. Com as nossas famílias futuras, famílias regeneradas para o planeta regenerado. O Dudu disse ali pra gente, primeiro o Acelfa disse pra nós, ele tá nos mandando embora, Juliano, seu boneco. Ah, tá, desculpa. Ai, tá o bonequinho. O Dudu disse pra gente, você pode ser rico ou pobre, mas saber compartilhar o seu quinhão, mesmo que pouco para quem necessita. Essa é a felicidade do pobre ou do rico, a qualidade do sorriso, da palavra e do dinheiro, sim. Para que o necessitado se alimente, quanta comida se joga fora e quantos precisando. Temos que exercitar essa coisa que nos foi dado, que é ser caridoso. Fica um automatismo bem, Dudu, porque nós começamos a praticar por um dever, não é? Por exemplo, tem o dever de não jogar o papel no lixo, no chão, desculpa, de cima da janela, por fora da janela do carro, de não jogar no lixo. Quando eu começo a praticar aquele dever, por um dever, por mais que por instinto você pega o papel, aí você segura na mão, oxe, não posso, vou botar no bolso, vou botar na bolsa, diz a Val ontem estava falando. É um dever. Aí começa a ser automático. Por que automático? Aí você já sabe, Dudu, automaticamente você já vai ver no papel, até no chão do seu próprio condomínio, e você já vai abaixando, já vai pegando, já joga no lixo. Já não é que pesa seu coração, porque você vai abaixar, pegar um papel que uma criança jogou. Quem sabe qual criança, entende? Você pode até dizer, ai meu Deus, sempre esse papel, resmunga um pouquinho. Mas vira um automatismo, entende? Então doar, dividir, momentos de alegrias com os amigos, aquilo que tem, sem que aquilo pese para você. É uma divisão. É poder sair com um amigo e dizer assim, fulano, hoje vamos tomar um café. Ah, eu não posso, estou aqui nada, vamos tomar um café. Cheio de besteira, vamos merendar. Então isso não, né? É a divisão. Ah, hoje vamos tomar café, vamos fazer a merenda. Ah, eu não tenho dinheiro não, então tá bom. Entendeu? O discurso. Porque uma coisa naquele momento você tem, o outro não tem, se divide, todos os dois se divertem, come uma merendinha, toma um café os dois. Outra coisa, o outro não tem, se deixa de fazer porque o outro não tem. Né? Ou então uma criança, você vai sair com os filhos dos seus amigos, isso acontece muito no Brasil, aqui já é mais diferente. Vai sair na festa do Brasil, você vai levar o filho do amigo e a criança leva o seu próprio dinheirinho, né? Pra ir pro cinema, pra comer uma coisa, tudo. E já daqui já é normal que você já vai sair com as crianças, tudo é igual.
deixar a criança pagar, né? E é o dividir, senão, como é que faz? Criticar a mãe da criança, porque a criança não trouxe, entende? Então é dividir o que você tem nas mínimas situações, mínima, até comer um pedaço de pão, até comer um simples pedaço de pão. Outro dia teve conversando com um amigo nosso, frequentador aqui da sala, muito deprimido, muito triste e tal, não vi mais, já tem muito tempo. E jovem, né, um menino. E disse assim, olha, sabe o que você faz agora? Sai de casa, tem pão em casa? Tem. Tem algum queijo, tem alguma coisa? Tem. Corta 2 pães, faz 2 sanduíches, enrola e vai pra rua. O primeiro mendigo que você encontrar, sentado na porta da igreja, você senta, dá o paninho pra ele, o pão, né, o sanduíche, e conversa. Vai bater um papo, os dois comem juntos, você pergunta como é que ele se chama e tal, e você conversa um pouquinho e você ganhou o seu dia. Coisa simples, né? Simples, mas que depois faz você se sentir tão feliz. Faz você se sentir, né? Ou ver aquele mesmo mendigo que fica parado na porta da igreja e você passa, aí você dá bom dia, às vezes tem vontade até de conversar, mas a correria da vida não deixa, porque a gente tem 1000 prioridades, menos conversar com o necessitado. E aí um dia você diz, olha, eu vou parar para conversar. Fulano, tudo bem? Aí você se aproxima com a desculpa. Como é que você tá? Aí se sente estranho, né? Essa pessoa falando comigo, já lhe dá aquele sorriso, como é seu nome e tal, e bate um papo e tudo mais. E você fez amizade com aquele filho de Deus. Na próxima você já tem uma intimidade de trazer um sanduíche. Na próxima, quem sabe uma camiseta sua que não dá mais em você. É uma bobagem, não é? Você não está indo se enfiar numa instituição. Mas você está passando por ali. E você pode. O Dudu falou de sorriso. Tem coisa mais econômica, barata do que sorriso? Tem gente que não tem os dentes perfeitos, tem os dentes tão montados, né? Mas e mesmo assim eu tento sorrir assim mesmo. Que foi? Olha, Blue. Ah, depois, um minutinho. Olha só, disse bom dia. Olha, Blue, mama. Um minutinho. Olha, Blue. Valeu, Blue. Vocês querem vocês me dão um segundinho que ele quer o azul? Peraí. Da Ju, esse segundinho da Ju e né, cumprimentar um pouquinho, Ju. E bom dia, né? Acho que eu não havia cumprimentado ainda. O Céu, Marcinha, Zaninha, João, André, Novaes, Jandira, Ana, Olga, Zeli e Clau. Um beijinho no coração de vocês. Ju, tem tantas coisas que a gente pode fazer e que a gente mesmo vai se beneficiar com isso, né? Meu Deus do céu! Como o ser humano às vezes perde tempo, ficar assim, preso dentro de si mesmo. Nossa Senhora, a vida é muito linda, gente, é muito bela. Perde as oportunidades do Alba, é isso mesmo. Perde as oportunidades mais lindas da vida, sabe? A gente tem pouco tempo aqui. Vocês estão notando que o tempo está passando tão rápido? Tão rápido. Um ano é num piscar de olhos agora. A gente nota que o tempo passa muito rápido. E o que a gente vai levar para lá, meu Deus? Ontem eu estava falando isso. A gente vê pessoas brigando, se degladiando pelas coisas materiais. E a gente não vai levar nada. Vive correndo, ocupada. Gente, um sorriso, um abraço, um aperto de mão, uma visita para as criaturas que estão necessitadas de um alento, de um consolo, uma palavra amiga. Gente, não custa nada. Não custa nada. E a gente próprio que sai beneficiado com isso. A gente vê as pessoas carrancudas, mal-humoradas. A gente quer distância. Não é? A gente quer distância. Né? Então vai lá, Jojo, um beijinho, vai lá. Sim, Maria, pois é, olha, e mais ainda a gente ganha saúde, né? Só levantei a mão para te avisar que já estava bom para mim subir, viu? Era por isso. E que a gente ganha saúde fazendo isso, porque onde é que vem a saúde? A saúde é um estado de espírito. 2, é um estado de ação.
Porque quando nós movimentamos energias, né, Maria? Nós estamos fluidificando as nossas energias, estamos circulando-as. E automaticamente, é como se fosse, eu queria usar a palavra certa, é como se fosse, vocês sabem, a hemodiálise. Hemodiálise é, né, a troca de sangue, não é? Infelizmente, para quem tem problemas de rins, né, assim? E aí você está fazendo isso energeticamente, está fluindo, está trocando energia, está circulando as energias que o nosso campo de força nos impõe. A Zaninha diz, as boas energias partem de um bom coração. Disse mais para nós a Zaninha, circulação energética de amor. Exatamente. Né? Então deixa eu ver aqui. O que eu estava falando aqui para vocês. Então olha só, não se estagne na ideia. Porque a gente diz assim, eu conheci uma pessoa, é isso que eu vou contar um caso antes de começar a ler. Uma amiga do Paulo Tal, que não frequenta também há muitos anos, mas amiga querida, logo do início, que ela me deu um testemunho dela, anos atrás, e aquilo me refletiu muito ainda, muito mais nova, imagina 6 anos atrás, muito menos experiente de hoje. Ela disse assim pra mim, olha, João, você sabe como foi que eu curei a minha tristeza, a minha depressão? Olha o fogo desse menino. A minha tristeza, a minha depressão, desculpa, gente. A minha tristeza e a minha depressão, separando do marido, abandonada, sofrida que estava. Ela disse o seguinte, que simplesmente ela começou a trabalhar na sopa do centro. Ela disse que era descascando verdura e as lágrimas caindo. Aquelas sopas, sabe, de 700 que tem quase todos os dias, que serve a comida ao pessoal. Diz que todos os dias, em lágrimas. Entendeu? Diz que muitas vezes temperou com lágrima a própria sopa. E ali, na confraternização, na troca de carinho, a palavra amiga de uma, a compreensão de outra, ela superou. Ela superou. Porque ela foi trabalhar. Não é? Pois é, né, Dudu? Temperou. Foi trabalhar. Então, como diz o espírito da Maria Dolores, por psicografia do Chico Xavier, meu irmão, saia de dentro de ti e vai trabalhar. Porque a gente fica concentrados nas nossas angústias, nossos problemas, olhando para dentro do nosso próprio umbigo. E o que acontece? A gente não vê nada que está acontecendo ao redor. A gente está olhando sempre a porta que fechou, sem olhar as janelas que estão abertas por detrás. E eu sou muito otimista. Quando se fecha uma porta, não se abre, vocês me conhecem, né? Não se abre nenhuma, nem 2 janelas, nem 3 janelas. Se abrem 300 janelas. Só que a gente não quer se dar o trabalho de virar um pouquinho a cabeça para ver as janelas que foram abertas. Né? Porque quando foi que Deus nos abandonou? Nunca. São energias paradas, né, Maria? Estagnada. Nunca. Deus nunca nos abandonou. A gente nunca está sozinha. Na fé que seja, na religião que você siga, espírita ou não, ninguém nunca está só. Deus é Deus em todas as crenças. Chame você como quiser, filho do Criador, produção da divindade, ninguém está sozinho. Né? E a Dona Maria vai dizendo, e vão se criando nódulos, que são doenças, com certeza, que viram doenças essas energias, né? Essa estagnação. Por isso que a saúde começa do estado mental do ser humano. E aí ele vai refletindo para o corpo. Então, um determinado problema que é grave em uma pessoa, para outra já não é. Porque vai como ela vê, como ela movimenta essas energias, como disse a Zaninha, a circulação energética do amor. Então, continuando aqui. Experimentava, introduziu fome de Deus. Entende? Olha só as angústias dele. No entanto, os dogmas das religiões sectárias e as discórdias entre elas afastavam-lhe o espírito de qualquer acordo com a fé atuante no mundo. Coisa muito comum, gente. Porque pessoas racionais, às vezes existe uma grande necessidade de Deus. Mas quando observa as religiões em si, que brigam para ser o dono da verdade, que se ofendem, que matam, é a pessoa que é mínimo de racionalidade e diz, eu vou me meter lá dentro porque não é isso que eu estou querendo.
Você vai ver 1000 testemunhos de pessoas que dizem: eu acredito em Deus, mas eu não tenho religião. Por que isso? Porque não adotam uma religião porque é contrário muitas vezes a dogmas, a ações, a contradições. Isso acontece no nosso próprio meio espírita, quando um está querendo comer o calcanhar do outro, para quem é o dono da razão. Quando Jesus, e o próprio Kardec disse, não é? Que era não era fora da igreja não há salvação, mas fora da caridade não há salvação. E isso incluía todas elas. Eu amo ser espírita e se eu pudesse todo mundo seria. Mas não é dito que os outros não tenham, que aqueles que veem segmentos diferentes não têm a sua participação na transformação do mundo. Quando Emmanuel diz que o espiritismo será a religião do futuro, é pela união dos pensamentos em torno da espiritualidade, em torno da reencarnação, do entendimento da vida depois da morte, não é? Mas não que todo mundo, vocês já pensaram, que o nosso planetinha é nada mais, nada menos que um grãozinho de areia no universo. Então imagine a grandeza de ensinamentos que está além de tudo isso, que nós ainda não temos a capacidade de absorver. Então olha só, então ele tinha essa angústia porque ele não achava razão de viver em apegar as religiões do mundo, né? Por outro lado, a ciência comum, negativista, impenitente, ressecara-lhe o coração. Toda existência se resumiria a simples fenômenos mecânicos dentro da natureza. E aí vem um outro lado do materialismo, né? O materialismo, como diz o próprio Kardec, é o oposto do espiritismo. Porque através do materialismo tudo estava encerrado na matéria. Depois da desencarnação, boa noite, não é? Até mais, não tinha mais nada, morreu, acabou. Seria tudo fenômeno da natureza? Então isso também para ele era uma angústia, não é? Bom dia, Totem, bem-vindo, a Norder, bem-vindo. Muriel, um beijinho para você. Soldado, não cumprimentei. A Massinha, Céu, bom dia, bem-vindo a todos. Sintam-se todos bem-vindos, tá? Então ele não tinha resposta, porque ele não aceitava aquilo. Por quê? Só que ele não tinha em que coisa se agarrar. Primeiro, nós tínhamos falado, pela falta de tempo para dedicar-se ao outro. Porque olhe bem, se uma pessoa, por mais que ela não tenha fé religiosa, mas ela bases religiosas, religiões comuns, né? Mas ela tenha por um intuito ajudar o outro, servir ao próximo, ajudar o vizinho, trabalhar ali e tal. Por mais que ela seja ateia, ela está movimentando, circulando essas energias. Deus não quer saber que você não acredita nele. Para ele pouco importa. Deus quer saber que você movimenta as energias de amor no seu pró e do pró do outro. Porque depois acreditar em Deus será um mecanismo natural da prática disso tudo. Porque depois você vai sentir essa busca, essa necessidade de Deus, porque a centelha divina está dentro de cada um de nós. E isso vem depois, automaticamente, não é? Ou nessa encarnação, ou em outra, mas vem acontecer, porque é a fatalidade. Qual é a perfeição? Não é? É o amor sublime. Então, consequentemente, vai se encontrar Deus, não é? Em si, vai entender Deus. Como disse Jesus, para chegar ao Pai tem que vir através de mim. Porque Jesus já era perfeito, Jesus já sabia o que é Deus. Como faz a pergunta a Kardec, na perfeição do entendimento, né? Seguindo aqui. Adotada essa hipótese, toda a vida humana seria tão importante como a bolha d'água a desfazer-se ao vento? Sentia-se dilacerado, oprimido, exausto. Ele que esclarecera a muitos quanto a mais elevadas normas de conduta pessoal, como elucidaria agora a si mesmo? Defrontado pelos primeiros sintomas da velhice no corpo da carne, reagia, magoado, contra a extinção gradual das energias orgânicas. É muito comum
que nós venhamos a querer entender Deus depois da idade madura. Vocês já observaram isso? Porque vão se esgotando as energias do corpo físico e vêm as perguntas, porque até então, no auge da juventude, a gente estava gozando a vida, né? Diz o Divaldo, gastando as energias até exaurir. Porque nós estávamos ocupados com as coisas materiais, com o trabalho, com a busca da profissionalidade, não é? De manter-se, de buscar um padrão de vida, de crescer filho, de casar, de crescer filho. A mente ocupada. Hoje, nós somos pessoas conscientes e nós sabemos, não é? Que muitos de nós hoje, jovens, graças a Deus, a gente já começou um pouco antes, mas muitos já na idade madura. Porque agora, a mente mais relaxada, com menos preocupações, começa a fazer perguntas. As energias já não são as mesmas, o corpo já não responde do mesmo jeito, e aí vêm-se as indagações do porquê da vida, né? Porquê da morte. Estou para morrer, estou perto de morrer, meus órgãos não funcionam, e aí a aproximação dessas perguntas, buscando essas respostas, é muito comum isso. Porque as rugas do rosto, o alvejar dos cabelos, o enfraquecimento da visão e o empobrecimento do celeiro vital, se a mocidade livre vibrava na mente ansiosa por renovação. Então ele via o seu corpo em decrepitude, né, uma coisa naturalíssima, mas ele sentia, Maria, todo o pompar das energias mentais de um jovem. Porque a juventude está na alma. O espírito ele não envelhece, não é? Por isso a angústia dele, por que ainda essas dúvidas? Por quê? Não é? Parece até o Dudu, com certeza, que é garotão. Vê-se, né? O corpo seguiu o seu percurso natural, mas a sua mente ainda é jovem e ele ainda não entende isso. Não é? Uma pessoa que não entende. Seria a morte simplesmente a noite sem alvorada? Que misterioso poder dispunha assim da vida humana, conduzindo-a a objetivos inesperados e ocultos? Olha quanta pergunta, né? Zeca, bom dia, bem-vindo. Retirei a destra, percebendo que o respeitável funcionário tinha os olhos úmidos. Aproximou-se Gúbio e colocou-lhe as mãos sobre a fronte, comunicando-nos que prepará-lo-ia para a conversação próxima, dirigindo-se à intuição para as reminiscências do processo em que Jorge fora implicado. Daí a instantes, notei que os olhos do juiz exibiam modificada expressão. Disse-ia contemplar em cenas distanciadas, como de indizível tortura, mostravam-se angustiados, doridos. Então, o Gúbio, o que é que ele fez? Ele botou a mão na cabeça, na fronte, né, na testa do juiz, para que ele recobrasse a memória e focasse o seu pensamento no problema do Jorge, tá? E ele, o que é que faz? Sente angústia, porque ele vai repensar em tudo aquilo. O instrutor recomendou-me tornar a auscultação psíquica e voltei a pousar a mão direita sobre o cérebro dele. Com as minhas percepções gerais, algo desenvolvidas, ouvi os pensamentos novos. Por que razão se detinha? Meditava o pai de Margarida. Naquele processo liquidado, a seu ver desde muito, ferindo o próprio coração, anos haviam transcorrido sob o crime obscuro. Entretanto, o assunto lhe revivia a cabeça, qual se a memória lhe impusesse, tirânica e desapiedada, por disco de estranho padecimento moral. Que motivos o levavam a rememorar semelhante peça judiciária com tanta força? Via Jorge mentalmente, esquecido no abismo da inconsciência, e lembrava-lhe as palavras veemente afirmando inocência. Então ele começou a lembrar do processo, né? Ele começou a lembrar que aquele rapaz jurava para ele que era inocente. Porque, gente, não deve ser fácil, deve ser dificilíssimo
Você está com a pessoa, com júri, etc. E aquela pessoa jurando que é inocente. E você tem que condenar. Porque as provas mostram o contrário. Pessoas fazem testemunha. Tem gente que faz testemunha. E aquilo se opõe contra aquela pobre daquela pessoa que muitas vezes é presa. Que, Vabé, é uma necessidade dela, né, Maria? Nada acontece por acaso, é lógico. O Jorge também precisava passar por uma experiência desse, porque Deus nada permite sem que a necessidade da pessoa. A gente já entra nesse patamar. A injustiça, ela é relativa, não é? Ela é relativa, porque se formos lá o nosso passado reencarnatório, vamos encontrar justificação para isso. Mas a nossa sociedade hoje, não sempre, mas de vez em quando você vê dizer fulano passou 20 anos na cadeia, se reabriu o processo, um tal advogado por simpatia, sei lá, reabriu o processo e foi ver, o cara era inocente. Passou 15 anos da sua vida preso, 20 anos. Aí ele vai processar o governo vai pagar uma boa indenização para ele, mas ele passou 15, 20 anos preso. Não é? Olha que dificuldade, sabendo que era inocente. E olha, eu vou lhe dizer para vocês, não é muito difícil que isso aconteça em proporções, porque a gente descobre pouco, mas deve existir muitos casos assim. Então, nessa circunstância, quando eu já vejo os próprios crimes que a televisão, né, vem e chama a sua atenção, e aquela pessoa está lá dizendo, eu sou inocente, não tenho nada. Eu fico olhando e falo, meu Deus, mas será que é verdade, Jesus, que é inocente mesmo, né? As pessoas dizem que a prova é ao contrário. Eu fico fixando o olhar naquela imagem na televisão e digo, olha, meu irmão, está nas suas costas, na sua consciência. Se você é inocente, não. Não é? Porque é muito forte a gente ver um ser humano que chora e jura inocência. Não é? Ao menos a mim me comove. Por mais que o crime esteja ali condenando, eu fico olhando e falo, meu Deus, será, Senhor? Será? Ou então, que circunstância levou? Existe determinada... um caso aqui, gente, italianos, deve ter muitos com vocês aí também, de uma mãe que morava, tipo assim, num lugarzinho assim de montanha, mas uma família assim, normal, classe média, 2 crianças, 2 meninos. Ela tinha uma vida comum e tal. E aí ela conta, né, que fizeram várias perícias e tudo, que ela, no momento do sono, o marido foi trabalhar, um dos filhos estava se vestindo para ir para a escola, e ela pegou uma faca e esfaqueou um filho menor. Não sei quantas facadas. Não é? Mostra que ela passou, que a posição das facadas, ela teria que ter pulado por cima do corpinho do menino. E tudo. Mas ela chora, ela jura que é inocente. A vida dela está acabada. E eu fico pensando, sabe? Eu falei, meu Deus, olha como a gente amplia o nosso conhecimento. Eu falei, será que essa mulher não teve um surto, gente? Porque quando vão falando das provas, o pijama dela sujo de sangue, ela diz, não fui eu, não mataria meu filho jamais. Olha, gente, eu me arrepio. Eu sou uma mulher infeliz desde então, eu não tenho a minha criança no meu seio. Aquela mulher, ela não está mentindo, gente, quando diz aquilo, ela não está mentindo. Ela chora, ela está condenada à prisão perpétua, sabe? E vão pedindo recurso. O marido acredita nela, a sogra acredita nela e ajudam ela nisso. Ela acha que foi um vizinho, mas tudo diz que foi ela. O pijama dela sujo de sangue, tudo. E aquela mulher chora tanto, eu fico olhando para ela e digo, meu Deus, será que essa filha de Deus não teve um instante de possessão, sabe? Maria Franzoni é o nome dela. Um minuto de possessão, não é, Maria? Quem sabe que angústia, que problemas pessoais, o extremo do nervoso, do cotidiano da vida de mãe. Olha, gente, a vida aqui de dona de casa, ela é muito dura. Se de vocês são, vocês imaginem aqui, onde os invernos são longos, onde ficar em casa trancada é um dever. Então eu fico pensando, o cérebro dessa pessoa, pouco vigilante, como é que deve ir em tilt? Então, que aberturas que a pessoa não dá, né, Maria? Aquela mulher jura inocência, ela chora pelo filho.
Eu fico, meu Deus. Pode ser que no fundo ela tenha uma intuição assim longe, mas é como se ela soubesse que realmente não foi ela. Entendem? Ela fez, mas não foi ela. E eu penso que casos assim devem existir a dezenas na nossa sociedade. E que nós, da julgadores do velho continente, não é? Antigos do continente dos nossos coliseus da vida, nós logo diz, miserável, com que coragem matou esse filho, mas a gente espírita, já te passo, Maria, a gente espírita, a gente consciente, tem que buscar a indulgência, é o nosso dever. Nós temos que entender os criminosos, nós temos que buscar justificativa até para momentos insanos, porque são nossos irmãos. Em vez da gente ficar só com pena da vítima, a gente tem que pensar o que levou aquele infeliz a fazer um ato daquele, porque o único, principal infeliz ao momento é aquela pessoa. Apesar que ela, agindo mal, ela desgraçou uma família inteira, a dela, a da pessoa que ela cometeu crime, a uma sociedade que se envenena, olha só. Então, como diz o próprio Evangelho, nós temos que lembrar de comover-nos, de amar os criminosos, não é? De pedir por eles a misericórdia, porque Deus isso espera de nós, né? Estou passando para você, Maria. Júlia, vendo você falar, esse assunto é muito amplo mesmo, e é uma das coisas que mais a gente faz em benefício de nós mesmos, Ju, é estar aqui estudando, conhecendo a nós mesmos, né? A gente poder conhecer o mecanismo, a nossa vida. A gente sabe que quando a gente reencarna já com os nossos, os nossos desafetos. E primeiramente está dentro do nosso lar, né? Está dentro do nosso lar. E a gente também, a gente sabe muito bem que o espírito é imortal, que nós temos aí essa camada, que sempre o Ali nos passa, essa camada de vidas passadas, né? E que se assemelha à cebola. E vai ficando ali cristalizado. A gente sabe muito bem disso. E que nós, Ju, de vez em quando, a gente tem as oscilações. Nós voltamos lá. Olha que coisa. Nós voltamos para aquela outra. Oscilamos e ficamos presa lá. E a gente sai da realidade de hoje. Então, para fazer uma besteira e depois voltar e não saber nem quem que fez, é a coisa mais fácil do mundo. Eu tenho essas oscilações porque eu abri, eu dei campo, nós vamos lá naquela outra vida, estamos junto com os nossos algozes, com a pessoa que nós odiamos, nós fazemos isso de ódio porque não foi perdoado, não foi sanado, não foi diluído. E depois, quando eu volto, eu vou lembrar do quê? Se a realidade me sumiu. Aí, às vezes, a gente fala, é obsessor, tudo bem. Tem casos que é lógico que a gente tem que analisar, que nós não podemos generalizar, por isso que nós temos que respeitar todos e a tudo, porque nós não sabemos o que tem milhões de possibilidades, porque é falta da gente se conhecer. Porque tem pessoas hoje que vivem fora da realidade, por cair lá numa daquelas malhas que ficou lá e não voltou mais. Não volta mais. Como que ela vai lembrar? Ela não lembra, não foi eu que matei. Foi a personalidade dela, daquela vida que ela teve, junto com aquela pessoa que ela veio e precisou e não suportou. Não suportou as vibrações. E isso acontece muito. E a gente não sabe. Então, olha a importância da gente estar estudando, se conhecendo, para poder entender, respeitar e para a gente também tomar as nossas providências. Porque nós também estamos sujeitos a cair nessas malhas. Nós baixamos as nossas vibrações. E para voltar? Às vezes a gente fica até um mês tentando se desvencilhar. Exatamente, Zana, exatamente. Tentando se desvencilhar de um ódio, de uma raiva, por exemplo, de um sentimento de como que se diz? Que é um sentimento mais horrível do mundo, que aquilo nos pega na alma mesmo. Um sentimento de desprezo, abandono, revolta. É difícil a gente sair disso. Então, olha como nós somos complicados. E nós temos que nos entender muito bem para poder tentar não cair,
sempre vibrar lá em cima, alto, positivo. Por isso que o sorriso, a alegria, a vontade de viver, o ânimo, faz muito bem pra gente. Tô descendo, Juju, vai lá, meu anjo. Obrigadinha, Maria. Bom dia, Armando, bem-vindo. Esclarecendo, falando mais profundamente sobre esse negócio que ele está dizendo aí, realmente, né, nas nossas personalidades se adormentam dormem uma e acorda aquela outra que não perdoou, que está com ódio. E só que para que essa ação venha acontecer, tem que ter uma somatória de energias. Nós nunca estamos sozinhos. Então, quando a pessoa age num crime hediondo desse, pela própria vigilância dela, é lógico que aquela personalidade vem antipatia anterior, porque, observem, se eu tenho um relacionamento de amor e sintonia com um determinado companheiro, filho, etc., não é? Ou seja, livre de ódios, né? Porque podem existir pessoas que nascem na nossa família que você ama, aquela sintonia, aquela simpatia, desde sempre, já chegou num patamar assim, não tem? Então, é difícil que você baixe um determinado padrão vibratório para ter acesso, um acesso de loucura dessa, porque não vai ter onde cavar esse problema. Quando existe esse fato aí, como a Maria disse, que aí você vem, vai tentando e renasce junto, e você fica com um problema mal resolvido, que essa sua personalidade vem fora, se junta com os obsessores, é claro. Porque existe uma potencialização disso, né, Maria? Porque não é do nada. Não é do nada. A pessoa baixa a vibração, deixa campo, junta-se com outros que também muitas vezes fazem parte de um grupinho. E aí aproveita-se. Porque, veja bem, o Gúbio agora, para fazer rememorizar o juiz, o que é que fez? O Gúbio, mas com uma boa ação. Botou a mão lá na cabeça do juiz, para que ele rememorasse aquela causa. Olha só, então o obsessor, o espírito cobrador, muitas vezes seu aliado, não é, para cobrar aquela pessoa, vai fazer que você retome aqueles sentimentos, reviva aquilo tudo, mas sempre muito claramente por culpa nossa. Porque não existe ligação obsessiva, inspiração obsessiva, sem que nós venhamos a dar abertura. É tudo culpa nossa, porque nós, assim, temos o nosso dedinho de participação muito grande. Então, é isso, né, Maria? Os problemas de aquela situação daquela senhora, os problemas da vida, a baixa vibração, as depressões que ela passava, né, os conflitos íntimos, as associações negativas com espíritos infelizes, que aí a pessoa surta, perde a consciência e acontece o que aconteceu. Outro fato assim, muito interessante sobre o sonambulismo, sempre vi um documentário na Discovery Channel. Eu falei para vocês uma certa feita, dizia assim: assassinos no sono, sonâmbulo. Achei interessante e segui o documentário. Pessoas que acordavam no sono, né, ou seja, em estado sonambúlico, e matavam seus parceiros, ou tentavam matar. Muitos conseguiram nos Estados Unidos, né? Todos esses casos eram nos Estados Unidos. Muitos conseguiram matar, outros só tentaram. E quando essas pessoas voltam à consciência, elas não sabem de nada. Elas não sabem absolutamente de nada, nem lembram. Algumas encontravam o cadáver da pessoa do seu lado. E aí vai fazer a prova, a polícia vem, vai tirar, né? Como se é aquela polícia lá, especialista, vai ver as digitais. Foi a própria pessoa, foi ela. Quer dizer, um caso muito parecido com essa mulher. Entendeu? Que não se sabe se não foi isso também. O perito, né, Dudu? É a pessoa. Outras que não conseguiu chegar no seu intento. A pessoa sobreviveu, conseguiu fugir e tal. E que dizia: meu marido não era ele. Ele era estranho. Olha que coisa interessante. Ele grudou no meu pescoço, ele tentou me sufocar. E eu tentei fugir, eu fugi. E ela continuava com o marido. Eu amo, eu perdoo, eu sei que não era ele. Vocês imaginam? Então, olha quanto... dormindo com o inimigo. Olha quantas possibilidades. Que interessante. O mecanismo da mente humana, não é?
o mecanismo das patologias que nós trazemos dentro do nosso próprio espírito. Que conhecendo, não é, Maria? Maria está dizendo aí pra gente, por isso temos que estudar muito. Por isso nós temos que nos conhecer, né, Andréia? Nós temos que saber quem somos, para que estamos aqui, qual é o nosso objetivo de viver. Mas isso a gente não pode ficar só filosofando. Mas a gente não pode viver só filosofando, ei, porque estou aqui, estou. Não. Igual aquela estátua que fica com a mão assim na cabeça, abaixada, pensando. Nós temos que fazer essas perguntas, nos conhecer, mas movimentar essas energias. Aquilo que nós falamos. Vocês imaginem esse juiz, se ele tivesse tido uma entrada numa vida de fraternidade, convivendo com pessoas mais humildes, trabalhando com elas, a ânsia de poder, ele teria um entendimento muito maior, até porque ele teria primeiro, olha quanta coisa entra, a circulação de energias trazendo saúde mental, saúde física muitas vezes. Outra, ia ter um mecanismo de energias tão legais que essas oscilações seriam razoáveis, né, Maria? É por isso que a gente insiste. Seria razoável, então você oscilaria com menos possibilidade e teria mais inspiração da espiritualidade superior ajudando-te no teu trabalho. E olha como é tudo uma coisa ligada com a outra, como se move. Então, conhecer a si mesmo, procurar respostas na vida, mas não com os braços cruzados, mas em atividades que nos possa trazer e descobrir, não é? O amor ao outro e Deus dentro de nós mesmos, trabalhando. Essa coisa, isso é uma das coisas uma notícia mais gostosa que eu gosto de dar na brincadeira, né, para as pessoas que eu conheço, assim, olha, uma coisa eu tenho certeza, esse negócio de morrer e ficar tocando harpinha, né, com as asinhas e assoviando, tira o cavalinho da chuva, porque é trabalho. É trabalho, Deus trabalha sempre, não é? Do lado direito do Pai, sim, é bem assim. Deus está trabalhando em continuação, nos demonstra isso na natureza, nas criações de planetas. Os astrônomos estão aí descobrindo cada vez mais, não é? Os universos, as criações. Veja só se nós estaríamos com os braços cruzados. Então, se nós acostumamos a mover energia, circulá-las maravilhosamente no trabalho, no nosso trabalho do cotidiano, esse mesmo que muitas vezes nos toma tempo, né? Na busca do nosso crescimento pessoal, também econômico, porque faz parte, mas que aquilo não circunscreva, né? Não circunscreva a nossa ignorância, que a gente não fica assim querendo só para mim. É meu e é meu, mas que esse meu desenvolver de trabalhar seja ampliado. Homenageando o nosso amigo Dudu, vocês imaginem o sentimento de ampliamento do Dudu, ampliação, né? Que o Dudu já vai começar no seu serviço, que o Dudu já sabe. Então, olha, o Dudu já entra com seu amor, com sua positividade. Ele já vai olhar aqueles rapazes, aquelas meninas com outros olhos, como espíritos encarnados que estão em crescimento e que estão buscando orientamento e que vão precisar de seus sorrisos e vão precisar do bate-cinco, e ele vai pegando intimidade, daqui a pouco ele já vai fazendo amizade, já vai sabendo quem são, como se chamam, vão poder orientar um, orientar outro, pensando que não, o trabalho do Dudu vai ser um atendimento fraterno a adolescentes. Quem sabe o Dudu vai virar o amigo mais velho de tantos, não é? É porque vai predisposto na doação. É sair do limite do trabalho remunerado, economicamente dizendo, na moeda nossa atual, né, a remuneração geral, que é o pagamento do amor, a gratificação, né, Andréa? A doação. Tem coisa melhor, né? O Dudu disse pra gente, a mensagem que me foi passada ontem foi isso mesmo, Ju. Ah, com certeza, você vê, Dudu? Sinto isso para dentro do meu coração. Você vai ser um vitorioso para o Cristo. O seu trabalho aqui vai estar ampliando, só isso. Ampliando.
Com certeza, com fé em Deus, tá certo? Então, agradecendo a todos a presença carinhosa no nosso estudo da quarta-feira, no nosso livro Libertação, com o espírito lindo do André Luiz, que humildemente traz o seu conhecimento, divide conosco, não é? Junto com a presença dos amigos espirituais que nos assistem, que trabalham conosco nessa casinha, nessa casinha no qual nós somos a família, nós que nos vemos aqui todos os dias, de segunda a sábado, em horários variados, não é? Você vê, nós estamos dentro da vida de vocês, muitas vezes nem tanto, muitas vezes a gente nem sabe tanto de vocês, mas aquele pouco que a gente sabe, o nosso coração já bate especial por cada um que aqui nos frequenta, que se dedica a estar conosco. Então eu queria aproveitar essa vibração de carinho, de amor, agradecendo a Deus, numa prece. Agradecendo a Deus, o nosso Pai Criador, porque nos concede a oportunidade de viver, a oportunidade de reencarnar, a oportunidade de estar aqui convosco. Ó, Mestre Jesus, quando dizias que para vir ao Pai, deveres vir através de mim, era por isso. Porque nós temos como Ti, ó Cristo, como o ícone de exemplo do amor e caridade. Ó Ti Jesus, que demonstrou não só com as palavras, mas com o Teu trabalho, o que era amar, o que era doação. E Tu, ó Mestre, na Tua perfeição, o fizeste em 3 anos. Quando eu penso nisso. De 30 a 33 anos, ó Mestre, o Senhor mudou o mundo. É impressionante. Nós temos encarnações inteiras, muitas vezes 70, 80 anos. E nós nos achamos tão despreparados. Nós pensamos que não temos tempo. E que pode deixar para depois e que a gente não consegue porque a gente é incapaz. Ajuda-nos, Senhor Jesus, a acreditar dentro de nós que nós podemos ser deuses. Que nós podemos fazer o que o Senhor fizeste e muito mais. Porque assim foi dito, porque assim eu acredito. Senhor Jesus, ajuda-me a levantar da lama quando eu me sentir jogada nela. Ajuda-me, Senhor, a encarar os problemas do cotidiano como simples vendavais que vêm e que vão. Porque nós buscamos dentro de nós, na força do Teu Evangelho, as respostas e a coragem de recomeçar. Que nós possamos ter o coração mais perto da espiritualidade amiga, através da Tua doçura, do Teu Evangelho, do encontro com os amigos, do sorriso que doamos, das lágrimas que enxugamos. Para que neles, nesse coletivo de amor, aqui hoje e sempre, possamos buscar a vitória que tanto almejamos. Perdoa-me, Jesus. Perdoa-nos, Jesus, das vezes que caídos não conseguimos levantar. Mas nós contamos com os Teus braços amigos, que nos levantará e nos encorajará todos os dias da nossa vida. Graças a Deus. Que assim seja, hoje e sempre.